No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da ideia que nós tivemos aqui de mostrar o como eu vejo o mundo com um olhar de analista de dados para situações ou para coisas que parecem normais no dia a dia. Eu vou olhar hoje e vou comentar um pouco de como eu enxergo uma fazenda de criação de gado. Tem alguma coisa a ver? Não. Totalmente aleatório? Sim, mas essa é a ideia de como a gente pode enxergar dados em qualquer coisa, mesmo sendo totalmente fora da nossa realidade. Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. Cada ser humano tem um ponto de vista único. É impossível, acho que até mesmo se nós criássemos duas pessoas com os mesmos estímulos, elas teriam pensamentos, conexões, percepções totalmente diferentes sobre um único ponto. E cada ser humano é único, né? Isso é inevitável. Eu, pelo menos, quando enxergo alguma coisa, o meu ponto de vista para alguma coisa, eu já tento olhar indicadores, tento ver características de padrão, enfim. Eu tento modelar os dados daquela imagem que eu estou tendo. Um dia a gente estava conversando aqui, eu e minha esposa, e aí eu comecei a falar para ela como eu enxergava uma foto que nós tínhamos visto, por exemplo, de um pasto cheio de gado lá. E eu comecei a falar o como eu enxergava aquilo, quais as possibilidades de análise de dados. E foi aí que veio a ideia da gente gravar esse vídeo e, se ficar legal, a gente gravar alguns outros que sejam muito parecidos com esse. E quando nós estamos falando de uma criação de gado, eu vejo tantas possibilidades de aplicação de dados aqui, assim como muitos outros ramos, né, da agropecuária, da agricultura, esses todos do agro, que tem muito dinheiro envolvido e você tem muitos indicadores tecnológicos já existentes que você precisa apenas começar a conectá-los. Eu vou mostrar um pouco de como eu vejo, qual é o exemplo e tentar explicar como eu transformaria aquele monte de bichinho num pasto, em um amontoado de dados que pode ser enriquecedor não só para o dono do negócio, né? Porque a gente precisa ser muito sincero de que isso é uma situação para se virar alimento, né? Mas a gente pode também começar a entender que existem indicadores de qualidade de vida do animal que está ali também. Beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar um pouco mais sobre como eu penso. Bom, então vamos imaginar aqui, né, um pastinho. Olha aí, isso aqui é um pasto. Beleza? Então eu vou até colocar de verdinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, até para ficar mais legal, umas vaquinhas. Olha aí, consegui até colocar umas vaquinhas aqui, mano. Pô, olha aí, criatividade a mil. Vou colocar essas vaquinhas aqui no pasto. Genial, muito bom. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho as várias vaquinhas no pasto, tá? Quando você olha para isso, provavelmente você vê isso daqui ou com uma produção de gás estufa gigantesco, ou você vê isso aqui com muita dó, por ser animais que estão ali já sabendo, né, o seu destino, ou você simplesmente vê um monte de churrasco andando na sua frente. Mas independente de qual seja a sua opinião sobre esse assunto e como você vê isso, eu vejo isso como um amontoado de indicadores. E quais são os indicadores? Eu vou dividir aqui meio que em dois grupos, tá? Primeiro que você pode ter um indicador da fazenda em si, né, da massa. Então, a quantidade que você pode ter, os indicadores aqui, é a quantidade de gado, né, de boi, vamos dizer assim, né, de animal, fica melhor, deixa eu colocar assim, de animal. Pô, você pode ter também um controle aéreo para entender áreas das gramas que estão piores, né, então você pode segmentar aí, porque aí você pode ter a qualidade da grama, do ambiente, né, a qualidade do ambiente. Aí eu vou colocar a grama que você tem aqui. Você pode ter também o valor estimado do produto, né, dos animais. Vou colocar aqui animais. O consumo, tá? Então o consumo de complemento alimentar. Você pode ter aqui os custos gerais da produção, né? Então aqui você vai começar a ter custos de como esse ambiente, né, todo, a fazenda de um todo, como isso funciona, né? E aí é mais os indicadores de negócio.
Mas você olhando mais para dentro da situação, vamos dizer assim, olhando para dentro do rebanho, você pode ter também aqui algo que a gente pode chamar de base de vida, por exemplo, que são os indicadores dos animais. Indicadores dos animais, tá? Deixa eu colocar aqui certinho o nome, dos animais, tá? E o que a gente colocaria aqui nesses indicadores dos animais? Aqui você instalaria um chip no bicho, por exemplo, e você poderia ter data de nascimento, você poderia ter vacinação, você poderia ter aqui peso, né? Pô, de alguma maneira você tem um controle de, vamos dizer assim, bem-estar animal, tá? Você pode ter algum indicador, mesmo que seja um veterinário colocando aquilo. Você pode colocar aqui, ó, alguns eventos importantes, né, que aquele animal tem, importantes, comportamentos, o prazo da vida, né, o prazo final do animal, que aí é quando ele vai, uma meta para ele ir para abate. Então veja que você tem inúmeros indicadores aqui para você controlar e começar a entender. E é óbvio que olhando assim, parece cruel demais você transformar não só um animal que está ali já tendo um fim destinado, né, organizado, estabelecido, mas também olhar e colocar somente uma taxa de números. Mas é aí que a coisa começa a virar um pouco, e quando você tem dados, você consegue direcionar as coisas para um lado muito melhor, tá? Você viu que eu coloquei aqui, ó, o bem-estar animal? Isso daqui, ele pode começar a ser trabalhado de um jeito aonde nós vamos entender que o animal estar bem cuidado vai ser sinônimo de o produtor ganhar mais dinheiro. Porque não adianta a gente falar pro cara do negócio que o animal vai ficar mais feliz e ele vai perder 15% do lucro dele. O cara vai ficar doido, mano. Então a gente tem que vincular as duas coisas. E como a gente pode começar a trabalhar essa consciência dentro desse agronegócio? A primeira coisa, eu vejo que pode se surgir aqui uma pontinha do mercado ESG. E o que é o mercado ESG? É aquele que é um mercado que pensa no mundo, é onde as energias são limpas, onde tem o processo de reciclagem de carbono, né? Então, você pode aqui estimar o volume de gás que todos os seus animais produzem, tá? Então aqui você pode calcular o volume de gás que os animais produzem. E isso aqui você pode fazer diário, porque se você tem ali uma base de peso que semanalmente, por exemplo, você consegue pesar o animal e você sabe que por quilo de animal você tem tantos metros cúbicos de gás, você consegue estimar o volume semanal. E isso aqui pega porque você consegue fazer uma parceria. É óbvio que o produtor ele tem aí um contraponto que ele tem que investir nisso, mas você investe nisso e investe em projetos que têm consciência ambiental. Então, você vai agregar valor para a marca, você vai mostrar que a sua marca ela se preocupa com o meio ambiente, e esse gás todo que você emite, você vai comprar ele de alguma empresa que está produzindo oxigênio, tá? Então imagine que você tem empresas que elas estão criando áreas realmente como se fossem pulmões para fazer o processo de compensação desse gás produzido, tá? Então você venderia, você produziria gás e você compraria, né? Compraria a reciclagem desse gás, tá? Então nesse primeiro momento, você já até consegue provar o quanto você investe financeiramente, quanto você agrega de valor na sua marca, por também cuidar do mundo. E tem um outro ponto que você pode ir um outro nível que é além desse, que você pode juntar tanto o mundo do ESG, que é você ter a consciência ambiental de compensar a produção de gás, com o bem-estar animal, tá? Então imagine que aqui no pastinho, aqui das nossas vaquinhas, né, das nossas amiguinhas, elas tenham aqui uma pequena área que é onde elas dormem, beleza? Que é onde elas dormem todos os dias à noite. E aqui nesse pasto, eu vou colocar um outro negócio, tá? Então, não, vamos colocar aqui, ó. Então imagine que a vaquinha tá sempre aqui, beleza? Tá sempre aqui. E aqui tem um lugarzinho que elas dormem. Então elas vivem o dia todo queimando o coco no sol e volta para dentro da casinha. O dia todo queimando no sol, volta para dentro da casinha. Isso pode ser estressante.
Mas talvez, se o proprietário da fazenda entender que ele pode, primeiro, começar a fazer esse processo de ESG dentro da própria fazenda, então ele pode começar a colocar algumas árvores, algumas áreas de árvore ali, que vai ajudar, e ele pode entender que se ele colocar uma área de árvore aqui, que ele limita o gado, depois de o gado pastar por algumas horas aqui dentro, antes do gado ir dormir pra casinha, antes do bichinho ir pra casinha, o nível de engorda do gado, ele vai ser de 30%. Ou seja, o gado engorda 30% mais rápido, porque ele tem uma área de descanso ali, que não é só o sol, antes dele dormir. E isso pode ser comprovado por um teste AB, onde você deixa metade do gado no pasto solto o dia todo e metade nesse novo ciclo, e você avalia durante um mês, 2, 3, 5, 1 ano, como é o crescimento dessas amostras. Então veja que você baseia dado para organizar a saúde do negócio, para organizar a saúde e a previsibilidade de caixa com os animais. Você consegue entender como ser ambientalmente mais responsável e você também consegue entender que a saúde e o bem-estar do animal pode ser refletido, né, não só na qualidade de vida dele, mas também em valor agregado para o seu negócio. É claro que você vai falar, porra, Fernando, mas para executar isso é muito difícil. Mas os dados, eles têm níveis fáceis e níveis muito difíceis, mas nada é impossível. O bichinho nasceu, tem um chip. A partir do momento em que bater um chip nele e você organizou isso, é só atualização. Num banco de dados, você consegue filtrar isso no Excel, né? Você consegue hoje ter drones, câmeras, sensores que vigiam até o caminho que o gado faz. Você pode fazer relação de quilômetros rodados do gado até o fim da vida dele com o preço da carne. Enfim, dados é dados, dados você registra, dados servem para exatamente isso, tirar insights, evoluir o negócio. E as vaquinhas aqui, elas podem ter uma vida muito melhor. O dono do negócio pode ter um produto, né? Um negócio mais rentável. Você pode ser uma empresa ESG, você pode, enfim, ter várias coisas baseadas em dados. Então, quando eu olho para um negócio, quando eu olho para um pasto, eu já vejo um monte de dado assim, conversando e movimentando, fazendo a roda da economia girar, porque dados é dinheiro no fim das contas. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto. E qualquer coisa deixa nos comentários se você gostou, que eu trago mais exemplos como esse. Valeu, um abraço e até mais.